Deus abençoe a vida do Bruno, de todos os jovens, amém? A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Amém. Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo, é um prazer tê-los aqui conosco, amém? Queridos irmãos estão conectados conosco pelo canal do YouTube, amém? Os jovens me surpreenderam, pediram para que eu pregasse. Falaram, vocês ouvem eu pregar o tempo todo? Não, pastor, a gente quer que o Senhor traga uma palavra. Então seja assim feita a vontade do Senhor, eu tenho certeza que o Senhor irá falar ao meu e ao seu coração, amém? Convido aos queridos que abram a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, louvado seja o nome do Senhor, livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, no verso 1, amém? Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus, pela vida de cada um que aqui está. Tenho certeza que o Senhor ele tem um propósito e vai cumprir esse propósito na vida de cada um de vocês. Amém? Glória a Jesus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, verso 1. Quem abriu, diga amém. Amém. Quem não abriu, diga misericórdia. Ainda tem quem não abriu, a gente aguarda um pouquinho. Graças a Deus, palavrinha breve. Antes de meia-noite a gente termina. Certo? Diz assim a palavra do Senhor. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Ananote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque eu sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificar e para plantares. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Os jovens podem se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, é que de repente você que nos visita, né? De repente você imaginou de chegar aqui e encontrar um palco com fumaça, né? Com um monte de luz colorida, uma batida muito forte, um eletrônico gospel, né? Um funk gospel, um metal gospel, mas porque isso existe em muitos lugares, mas quando isso ocorre, não é o Senhor que está sendo adorado ali, quem está sendo cultuado ali é os próprios jovens, porque está sendo segundo o coração deles. Eles querem a fumaça, eles querem a luz colorida, eles querem o eletrônico, eles querem a batida. Isso agrada ao coração dos jovens aí fora. Mas se é o Senhor que está sendo cultuado ali, não é isso? Tem que ser da forma que agrada a Deus. Logo não será um culto a Deus. E agradar a Deus, né, consiste em não misturar o santo com o profano. A palavra fala em 2 de Coríntios, no capítulo 6, ele fala que comunhão há da luz com as trevas, do santo com o profano, de Deus e Belial. Então não se enfiem no jugo desigual com os ímpios. A palavra do Senhor fala em Romanos, capítulo 12, no verso 1, ele vai dizer para apresentar o nosso corpo, né? Quando fala corpo é tudo, olho, boca, mãos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos através da palavra do Senhor, para que possa assim experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitos jovens estão se perdendo, e com certeza esta não é a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus para a vida desses jovens.
A palavra, observa que tudo que eu estou falando é nos livros da graça. Nós tivemos a graça, eu estou falando do livro da graça. Romanos mandando apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, pois esse é o vosso culto. Ou seja, a maneira de cultuar a Deus é quando o nosso corpo é santo perante Ele. A palavra do Senhor também vai dizer na primeira epístola de João, no capítulo 2, verso 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, ao amor do Pai não está nele. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que ama o Pai permanece para sempre. Amém? Então o Senhor ele não permite. Quando nós vamos para Apocalipse, no capítulo 3, no verso 14, quando ele fala da igreja de Laodiceia, ele vai dizer para a igreja de Laodiceia desta maneira: conheço as tuas obras, e sei que tu não és quente nem esfria. E quem me dera tu fosses quente ou frio, mas porque tu és morna, vomitar-te-ei da minha boca. E tu dizes: rico sou, estou enriquecendo, de nada tenho falta, mas na verdade não passa de uma desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, vestes brancas para que te viste não apareça só nudez, colírio para os seus olhos para que você enxergue. Então é uma igreja cega espiritualmente, é uma igreja, nudez fala de vergonha, né? De pecado, é uma igreja que não tinha visão espiritual, tanto que o Senhor fala para que ela tenha colírio, uma igreja que tinha riqueza, ela tinha ouro, ela tinha prata, ela tinha dinheiro, ela tinha o melhor som, ela tinha o melhor templo, né? Emissora de televisão, trazendo para o dia de hoje, heliporto, né? Os pastores ricos, com celular de 80 mil, com relógio de 80 mil, com carros de 200, 300, 400 mil, helicóptero, avião. Então, na visão desta igreja, ela é uma igreja rica, ela é abençoada. Mas na visão de Deus para ela, traz uma miserável, desgraçada, pobre, cega e nua. Mas o que eu quero destacar é que havia uma mistura. Ele fala assim: mas porque tu és morna, vomitar-te-ei. Quem dera que fosse quente, faz alusão a ter a presença de Deus, ao Espírito. Ou você fosse fria, ou seja, que nunca tivesse ouvido falar da palavra de Deus. Porque haverá muito mais rigor para aquele que conhece a palavra do que para aquele que não conhece a palavra. Mas porque ele é morna, ela mistura o santo com o profano. Ela mistura o mundo com as coisas de Deus. Então isso faz mal para Deus, porque você só vomita o que te faz mal. Então vocês que estão aqui hoje visitando, sejam muito bem-vindos. Mas vocês não estão num culto jovem. Você está em um culto em que os jovens estão prestando a Deus. Amém? E este culto tem que ser em conformidade com a vontade do Senhor. Porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Amém, queridos? E claro que isso é só uma explicação, não tem nada a ver com o texto que vamos pregar. O texto que vamos pregar é o Senhor chamando um jovem, muito jovem, na verdade muito moço ainda, para ser um profeta de Deus em tempos muito difíceis, em tempos muito trabalhosos, em tempo de cativeiro, em que o povo, por conta da desobediência a Deus, foi levado no cativeiro. E neste cativeiro houve, um silêncio de Deus para aqueles que haviam se desviado, aonde o Senhor falava com alguns profetas, dando recado ao povo, para que levasse o povo ao arrependimento, para que levasse o povo ao conserto. Então, amados irmãos, eram dias difíceis, eram dias complicados, eram dias em que choravam-se a morte de pais, chorava a morte de irmãos que lutaram a batalha e morreram, que saíram de seus convívios, de sua cidade, de suas escolas, de seu parentesco, e cada um foi para um lugar. Nós podemos destacar aqui, dentro do cativeiro babilônico também, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram levados de seus pais. Eles eram de família nobres, foram afastados de seus pais, de suas famílias, foram levados cativos para a Babilônia, e lá ficaram a serviço do rei. Então, amados irmãos, era um momento muito difícil. Imagina você agora sendo retirado dos seus pais, e você sendo colocado num lugar totalmente distante deles, num povo com cultura diferente, com língua diferente, tudo diferente, e você que tinha uma vida livre, você que tinha uma vida à vontade, agora você é escravo, você é sujeito a um domínio. Era o que esse povo vivia neste momento. Momento de angústia, momento difícil. Antes de falar aqui do chamado de Jeremias, eu quero trazer também um outro momento muito difícil. No momento em que o sumo sacerdote Eli, ele havia feito que era mal aos olhos do Senhor, porque ele encobria os erros de seus filhos, Hofni e Finéias, e o Senhor ali havia silenciado com ele. Havia também, se o Senhor não fala com o sacerdote, logo o povo não tem o que ouvir de Deus, porque quem transmitia a palavra era o sacerdote. Nesse momento difícil, nesse momento que o Senhor acendeu a sua ira sobre a casa de Eli, sobre os seus filhos,
o Senhor também, ele vai falar com um menino ainda muito jovem, chamado Samuel. Então o Senhor também chama Samuel profeta em um momento difícil, em um momento também em que o Senhor estava em silêncio, em que o Senhor não se revelava, em um momento em que o que se fizera não agradara a Deus, no momento em que a arca de Deus havia sido levada pelos seus inimigos. Então todo o povo ali estava em conflito, todo o povo estava amargurado, era uma situação extrema, era uma situação difícil. Isaías também estava no cativeiro babilônico, também era muito jovem, e o Senhor, usando a vida dele, como usou também a vida de muitos outros jovens para fazer a diferença em momentos terríveis, em momentos complicados, em momentos complexos, em momentos de dor, em momentos de choro, em momentos de angústia, em momento em que Satanás trabalhava fortemente para que houvesse uma contaminação no coração daqueles jovens. Falando de cativeiro babilônico no mesmo contexto de Jeremias, não é isso? Nós pegamos Daniel, em que logo que eles são levados cativos para a Babilônia, o rei Nabucodonosor, tipificação ali naquele momento de Satanás, falou para que desse o melhor de sua comida para aqueles meninos, para aqueles jovens, e Daniel assenta no seu coração, junto com Misael, Ananias e Azarias, a não se contaminar com aquilo que o rei estava oferecendo. Havia o entendimento deles que eles não eram babilônicos, estavam ali, mas não eram ali, não fazia parte daquela cultura, não fazia parte daquele povo, não fazia parte da adoração aos seus deuses, e aqueles alimentos eram consagrados aos seus deuses. Então eles assentaram em seu coração a não se contaminar. Então eles assentaram a comer somente legumes e água, no que não foi muito fácil. Hoje, ser jovem é difícil no dia de hoje, muito mais difícil do que na minha época, muito mais difícil do que há 25 anos atrás. Eu estou com 40, 25 anos atrás eu estava com 15, já era muito difícil, mas nós não tínhamos um celular na nossa mão que nos desse acesso, né, ao mundo todo. Nós não tínhamos esse apelo que tem hoje, era muito menos, não é isso, irmão Lucimar? Era muito menor, não é isso, irmão Ricardo? Mas já era difícil. Então hoje se tornou muito mais difícil, muito mais complicado, a qual o Satanás quer colocar no coração, né, algo no coração e na mente do jovem, que é normal errar, porque é muito difícil não errar, é muito complicado, né, resistir. Mas Daniel, Misael, Ananias e Azarias resistiram. Aleluia. Como é que foi o cenário para eles nesse cativeiro babilônico? O rei, sabendo que eles eram meninos inteligentes, sabendo que eles eram de famílias nobres, falou: eu quero que esses meninos sejam preparados na nossa cultura, sejam preparados na nossa língua, que eles sejam alimentados com a nossa comida, mesmo que eu como, que vistam as nossas roupas, que eles vivam do melhor, para que no momento certo eu possa usá-los para trabalhar para mim. Nabucodonosor, edificação de quem? Eu vou falar de Jeremias. Nabucodonosor, a edificação de quem? De Satanás. Então ele tira aqueles jovens que viviam em santidade, tira aqueles jovens no meio de quem orava, tira aqueles jovens no meio de quem estudava a lei, tira os jovens no meio daquele meio em que cultuava ao Senhor com as suas festas, no meio de pais que ensinavam o caminho do Senhor, e tira eles dali e coloca eles no meio de um povo que era profano, de um povo que era sujo, de um povo que não adorava a Deus, que blasfemava contra Deus, e que havia levado cativo um povo de Deus, que cultuavam vários deuses diferentes, que ofereciam, amados irmãos, desde roupas até mesmo comida. Você lembra que Acã, no capítulo 7 de Josué, quando eles vão lutar contra a cidade de Ai, não vence a batalha, Acã tinha levado uma capa babilônica. Aquela capa também ela era consagrada. Então eles consagravam desde roupas a comidas. Então o intuito de levá-los ali era que eles se contaminassem, que eles ficassem exatamente igual aos babilônicos, porque o intuito de Nabucodonosor era usá-los lá na frente. E hoje não é diferente. Nós vivemos aí um cativeiro neste mundo. Como nós falamos mundo, nós não estamos falando que você não pode ir para a casa de praia da sua família, nós não estamos falando que você não pode ir para uma cachoeira, que você não pode ir para um campo, fazer um piquenique, você não pode jogar uma bola, jogar um vôlei, que você não pode assistir um bom filme. Quando falamos de mundo, é o sistema implantado por Satanás, o pecado, a subversão de valores. Amém, queridos? É isso que nós falamos. Aquilo que contamina a mente, aquilo que contamina o coração, aquilo que faz aflorar desejos antes do tempo, porque a palavra fala que tudo é um tempo
sempre um propósito. Hoje, né, isso se prega uma tal liberdade que pode tudo, mas o mundo está melhorando ou piorando? Piorando. A violência está aumentando ou diminuindo? As enfermidades aumentando ou diminuindo? Tudo se perdendo. Por quê? Porque quando a gente quer fazer a nossa vontade, enganoso e falha ao nosso coração. Existe uma semente maligna, que é satânica, e que quer levar à perdição, quer levar à ruína. Satanás quer fazer com que você pense que o seu coração está certo, quando na verdade, muitas das vezes, ele não está. Por isso que temos que ouvir a voz do Senhor, por isso que temos que permitir que Ele nos guie, que Ele nos direcione, para que a gente vá bem. Mas o Salmo 139, ele diz: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, Tu me cerca de perto. Se subir aos altos céus, Tu estás. Se descer ao mais profundo abismo, Tu ali também estás. Se tomar as asas das alvas, Tu também ali estás. Amém? Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso alcançar. E ele diz: quando estava sendo formado no ventre da minha mãe, a minha vida o Senhor escreveu em um livro. Então a Bíblia está dizendo que cada jovem que aqui está, cada pessoa que aqui está, o Senhor programou uma vida para você. Para que você, jovem, entenda melhor. Algum jovem acha que o seu pai quer o seu mal? O seu pai ou a sua mãe quer o seu mal? Não, ele não quer o seu mal. Mas quando ele diz não para você, você acha ruim. Mas quando o pai diz não, ele está dando não em cima da experiência que ele já viveu. Verdade. E muitas coisas ruins que os pais lá no passado passaram, que trouxe dor durante muitos anos e de repente até os dias de hoje, foi por uma situação igual que você está vivendo. Que na época, lá atrás, o pai disse para ele não, mas ele foi, quebrou a cara, se arrebentou todo, e muitas das vezes, se você vê, eles choram até o dia de hoje, pela consequência de ter cometido aquele erro lá atrás. E o pai que ama, querendo que você não cometa o mesmo erro, ele fala: não se mistura com essa pessoa, olha, não olha esse tipo de coisa, não vai a determinado lugar, porque ele já passou por isso, e trouxe muita dor para ele, e porque ele te ama, ele não quer o seu mal. Verdade. Ele te ama, ele não quer o seu mal. Mas muitos jovens já baixaram a sepultura. Muitos jovens já estão perdidos nas drogas. Muitos jovens já não estão mais no convívio de sua mãe, de seus pais, estão nas cracolândias da vida. Muitos jovens estão no tráfico de drogas. Mas não foi isso que o seu pai e sua mãe planejou para você. Muitos jovens já engravidaram com 13 anos, 12 anos, 14 anos, né? Não aqui julgando, condenando, mas isso trouxe dor. Isso trouxe atrasos na vida, isso trouxe consequências que muitas das vezes não serão revertidas. Quem está entendendo, diga amém. Então não foi o que o pai, o que a mãe planejou para você. O pai e a mãe planejou para você um bom estudo. Ele planejou para você uma formação. Ele planejou para você um casamento, tudo certinho. Ele planejou para você uma boa esposa, um bom marido. Planejou ter netos. Planejou ser enterrado por vocês. Não, eles têm que enterrar algum de vocês. Verdade, sim. Então o pai planejou, a mãe planejou, mas geralmente sai como os pais planejam? Não, porque cada um toma a sua decisão e paga um preço alto por ela. O Senhor também planejou algo maravilhoso para a vida de cada um de vocês. O Senhor planejou, mas por que eu não sei os projetos de Deus? Porque é comum do ser humano não conversar com Deus. Ele é vivo, ele é real. Ah, mas eu não estou vendo ele. A palavra fala: bem-aventurado que não viu e creu. O que consiste a fé é você clamar exatamente pelaquele que você não está vendo, é interceder aquele que você não está ouvindo. Isso é a fé, porque Hebreus 11 diz que ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza e a prova das coisas que não se vê, e pela fé os antigos alcançaram testemunho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Jeremias 33:3, ele diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes, mas que eu, Senhor, sei. Uma coisa que o Senhor sabe e você não sabe, sabe o que é? É como será o seu futuro. Então quando você dobra o joelho e clama a respeito de uma varoazinha que apareceu, uma servinha do Senhor que apareceu, ela pode ser uma serva do Senhor, mas se ela não for, que o Senhor separou para você, você vai ter problema no seu casamento. Você colocar diante do Senhor aquele varãozinho que apareceu, se ele pode ser um varão, pode ser um servinho, mas se não for aquele que o Senhor determinou para ti, você não será feliz. E Deus, ele não permite, porque ele não foi com a cara de A de B, não é isso. É que o Senhor sabe que o seu jeito, o seu temperamento, o jeito daquele temperamento não vai bater.
Verdade. E você vai viver em conflito. Vai ter coisas que aquela pessoa vai fazer que você não conhece, só vai conhecer quando juntar os trapinhos, quando morar junto, quando se casar. Só você vai saber coisas que não era revelado para você, que você não sabia. E aí você não vai conseguir conviver com aquilo, vai te trazer dor, vai te levar a uma separação, vai trazer dor para os seus filhos. E nenhum jovem quer isso, quer? Então aprenda a ouvir Deus. Aprenda a ouvir ao Senhor. Mas voltando ali no contexto de Daniel, vou falar de Jeremias. Havia um projeto de Nabucodonosor de preparar aqueles jovens que eram jovens santos, que eram jovens separados, que eram jovens que agradavam a Deus. Dê para eles do bom e do melhor da nossa terra, para que no futuro possamos usá-los. Ou seja, Nabucodonosor queria tirar a característica de Deus daqueles jovens. Queria tirar da vida deles o Espírito Santo de Deus. Como? Dar as coisas da nossa terra para eles. Faz com que eles se vistam igual. Faça com que eles comam igual. Faça com que eles gostem das nossas músicas. Faça com que eles gostem das nossas moças, dos nossos moços. Faça com que eles cultuem os nossos deuses. Porque fazendo isso, o Espírito do Senhor se apartará deles. E se apartando o Espírito do Senhor, está livre para se apoderar deles o Espírito maligno. E essa é a intenção de Satanás nos dias de hoje. Você é imagem e semelhança de um Deus vivo. O seu corpo, diz a palavra, é para ser templo do Espírito Santo de Deus. Mas há um projeto maligno de Satanás de contaminar com este mundo, a tal ponto que você venha se sentir participante dele, e que as coisas imundas que não agradam a Deus, e que a palavra do Senhor condena, passe a ser normal na sua vida. Mas não é esse o projeto que Deus tem para a tua vida. E assim como foi difícil na hora do almoço, ele sentiu cheiro de picanha, sentiu cheiro de lagosta, de camarão, sentir cheiro lá de todo tipo de carne, de pudim, de manjar, de suco, aquele mesão enorme, os jovens todos se fartando, eles têm que comer legumes e água. Diz para mim que foi fácil. Não foi fácil. Como também não é fácil ver os jovens tudo tendo vida sexual antes do tempo e você não. Como não é fácil também ver os jovens dormindo fora de casa, viajando sozinho e você não. Ver os jovens vendo, falando, fazendo coisas que não é para fazer nesse tempo e você não. De repente é difícil você ser chamado de estranho, de bitolado, de fanático. É muito difícil ser reprovado dentro de uma sala de aula pelos outros, dentro de uma faculdade, dentro de um curso, no meio dos parentes. Mas entenda que ao mesmo tempo que eles estão te reprovando, há um Deus que está te aprovando. Aleluia! Há um Deus que está te aprovando. Durante muito tempo da minha vida eu fui chamado de Bíblia, antigamente era Bíblia, de crente, de fanático, me zoavam na rua, e novinho eu ia para a igreja, e na igreja eu permaneço até os dias de hoje. Satanás se levanta, lutas vêm, mas até o dia de hoje eu permaneço na presença do Senhor. Perfeito eu não sou, mas há em mim sinceridade em buscar de Deus o arrependimento diário. Há em mim sinceridade em pregar o Evangelho de Cristo. Mas uma semente foi plantada lá atrás em meu coração. E o que eu quero dizer é que aquelas pessoas que contra mim se levantavam, aquelas pessoas que me zoavam, que me chamavam de Bíblia, a maioria delas já morreram. Aos 18 anos de idade, 17, 20. Eu perdi um irmão de 20 e outro de 23. E também me zoavam. Muitos deles se encontram no mesmo lugar em que eu fui criado. Muitos deles pagam pensão para 3 filhos de 3 mulheres diferentes. E eu digo para vocês uma coisa: foi bom para mim ser bobo na visão deles, ou foi ruim para mim? Foi bom. Foi bom. Eu tive o prazer de ser pai de uma linda filha, tive o prazer de constituir uma família, tive o prazer de pregar o Evangelho de Cristo. Estou com 40 anos de idade saudável e vou subir para a igreja quando Jesus voltar. Então, ser legal para o mundo, ser legal lá fora, pode custar a sua vida. Seja legal para Deus.
seja reconhecido por Deus, porque Deus vai ser o responsável para que você tenha uma boa família. Deus vai ser o responsável, como está sendo até hoje, guardar a sua entrada, a sua saída, o seu deitar e o seu levantar. Deus é aquele que vai vir ao seu encontro no momento de angústia. Mas voltando aqui para Daniel, está sentado, não se contaminar. O que eles ganharam com isso? Aparentemente na hora nada. Mas os anos foi passando e foi jogado 3 deles, Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Ananias e Azarias, na fornalha de fogo ardente. Quando eles foram jogados na fornalha 7 vezes mais aquecido, sabe quem se lembrou do gesto que eles fizeram lá atrás, não se contaminar? O Senhor. O que Deus fez? Os livrou. E Deus não livrou de qualquer maneira, não. Nabucodonosor, tipificação de Satanás, que quer que o servo do Senhor queime no fogo. Nabucodonosor, ele olha para lá e fala: não jogamos 3 na fornalha? Sim, jogamos, mas eu vejo 4. E o 4 tem a semelhança de um Deus. O Senhor estava com ele. Porque eles se lembraram do Senhor no dia da mocidade. Quando veio os dias maus, o Senhor estava com ele. Glória a Deus. Aleluia. Jogaram Daniel na cova dos leões. Quando jogou Daniel na cova dos leões, o que o Senhor se lembrou? Do que Daniel lá no início tinha feito. O que Daniel fez? Ele plantou obediência. Quando planta obediência, lá na frente, vai colher bênção. Então, se você plantar obediência hoje, a obediência hoje aparentemente não terá resultado nenhum. Você muitas das vezes é obediente, é que você é perseguido mesmo, é que você é afrontado, é que você é caluniado, por você querer andar certinho. Aí você pensa: poxa, eu estou andando certinho, está tudo acontecendo de errado. No momento, parece que não acontece nada, mas lá na frente, aleluia, você vê o resultado. E o resultado maior da obediência é você ouvir: vinde bendito de meu Pai. Ou seja, é você possuir o reino eterno. É você ter o teu nome escrito no livro da vida. É você ser chamado pelo nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor se lembrou de Daniel, se lembrou da obediência, ele plantou obediência, colheu bênção. Na hora que aqueles leões estavam ali, era literal, mas eu também levo a minha cabeça para 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, que Satanás está ao redor bramando como leão, buscando quem possa tragar, mas leão como o quê? Daniel estava em espírito. E quando o Senhor se revelou, quando o rei se revelou, perguntando para Daniel se o Deus que ele servia continuamente pode ter livrado ele, sabe o que Daniel responde? Ó rei, vive para sempre, o meu Deus não achou erro em mim contra ti, nem pecado em mim contra ele, por isso ele fechou a boca dos leões. Daniel estava em espírito. Satanás quer sentir cheiro de pecado, ele quer sentir cheiro de carne. Mas quando não há pecado, o Senhor vai lá e fecha a boca do leão. Sabe o que quer dizer? Ele segura a boca de Satanás, as garras do diabo, fala: você não tem poder sobre ele, sobre esse jovem, sobre essa jovem, porque escolheram me servir, estão plantando obediência sobre ele. Você não tem poder nele, você não toca. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Mas eram momentos difíceis. Tão difícil era o cativeiro babilônico, que nós temos relatos de jovens ter sido jogado na fornalha 7 vezes aquecido. Nós temos relato de jovem sendo jogado na cova dos leões. E com certeza muitos jovens morreram em açoites, em prisões, em perseguições, em muitos momentos difíceis. Deus, que estava em silêncio, irado, por conta do pecado do povo, Deus se manifestou pela boca de jovens como vocês. Eu fico me perguntando, em meio a tanta gente, milhares de pessoas que ali estavam, milhares de pessoas que queimavam incenso ao Senhor, milhares de pessoas que guardavam o sábado, milhares de pessoas que usavam vestes sacerdotais, milhares de pessoas que aparentemente eram servos e servas do Senhor. O que fez com que o Senhor visitasse não eles, mas os jovens, para que fosse profeta do Senhor, para que fizesse a diferença, para que fossem porta-voz do Senhor em momentos de angústia, em momentos tão difíceis. Me leva a crer que esses jovens tinham um nível de santificação que agradava a Deus. Os momentos que nós vivemos hoje não é diferente do momento que eles viviam. Não é diferente. Vivemos um momento de angústia, de pandemia, de morte. Vivemos um momento de instabilidade econômica, a qual 2021 agora veremos o resultado de um país parado praticamente em 2020. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Já tem países aí que estão saqueando o grande mercado, igual formigueiro por cima do telhado. Não vai ser diferente aqui. Mas os do Senhor Ele vai guardar. Aleluia. Do Senhor Ele vai livrar, se houver obediência, se houver fidelidade.
Mas nesse meio de caos, de fome que virá, de pestes maiores do que essa, Deus está olhando lá de cima e está procurando os jovens a qual Ele possa usar nessa geração. Se esses jovens conseguiram ter santificação naquele tempo, a ponto do Senhor se revelar para um compromisso uma responsabilidade tão grande, eu tenho certeza que o Senhor está usando a minha boca para falar para vocês que Ele também está em silêncio. Para muitas pessoas que deram as costas para Ele, suscitaram a sua ira, Ele está em silêncio em grandes igrejas que cultuam o homem, mas não cultuam o nome dEle, em lugares denominados igreja, mas que comercializa o nome do Senhor, tira dinheiro do povo. Deus está em silêncio, mas o Senhor quer bradar nessa terra, e Ele quer usar jovens limpos de coração, puros de mão e limpos de coração. E foi forte a presença do Senhor no momento que nós louvávamos, porque Ele tem se agradado da vida de vocês. Poderosamente Deus nos visitou aqui no louvor. Quem é sensível ao Espírito Santo de Deus sabe do que eu estou falando. Maravilhosa a presença do Senhor, como não está diferente agora, porque a vida de vocês agradaram ao Senhor, se prepararam para esse culto, buscaram na madrugada, buscaram nos montes, buscaram o Senhor com interesse de coração, fizeram propósito, levaram a sério o nome do Senhor, oraram por cada visitante que aqui estaria. E você que aqui está visitando hoje, Deus quer você no próximo culto, organizando eles. Deus quer você abrindo a boca, glorificando, pregando. Deus quer usar a tua boca, jovem, para ganhar a tua família para Cristo, para que o nome da sua família seja escrito no livro da vida. Então havia sinceridade no coração de Jeremias. Havia algo no coração de Jeremias que chamou a atenção de Deus. Chamou a atenção de Deus de forma tão poderosa que o Senhor quebra o silêncio dele para com o povo usando a boca de Jeremias. Havia silêncio de Deus para aquele povo que estava em rebeldia. Havia silêncio de Deus para aquele povo que havia virado as costas para o Senhor, que se acostumou com o cativeiro babilônico, que se contaminou muitos deles com os deuses babilônicos, com a cultura babilônica, mas não havia silêncio de Deus para Jeremias. Não havia silêncio de Deus para Isaías. Não havia silêncio de Deus para Daniel. Enquanto o povo não ouvia Deus, enquanto Deus estava em silêncio para o povo, ele conversava com Jeremias. Enquanto Deus estava em silêncio para Eli, sumo sacerdote, estava em silêncio para Rófine e Finéias, ele falava com o pequeno Samuel, aleluia. Quando Deus estava em silêncio, aleluia, para o povo, Daniel estava às margens do rio Lai, e a palavra fala que o Senhor envia Gabriel, e fala, dá a entender a Daniel a visão, e fala para ele, que ele é um servo muito desejado. Daniel não só ouvia a voz de Deus, mas ele ouviu do Senhor, Gabriel dizer, o Senhor manda te dizer, que tu és muito desejado, aleluia. Em momentos difíceis, em momentos de caos, em que jovens foram afastados de sua casa, de sua família, onde jovens foram feitos escravos, onde Deus estava em silêncio com a maioria do povo, porque em pecado estavam, Deus falava com os jovens. E nesse momento em que Deus silencia em muitos lugares, porque deram as costas para Ele, Deus quer falar nesta noite com cada um de vocês. Deus quer visitá-los na madrugada. Deus, Ele quer visitar vocês na intimidade do coração de cada um de vocês. Em tempo de silêncio, em tempo de distanciamento de Deus, porque não se muda, as igrejas estão lotadas, é 50 milhões de evangélicos, não, são 50 milhões de crentes. Evangélico é aquele que segue a palavra, que obedece a Deus, e é esse que Deus está procurando. E Deus quer achar que você nessa noite, o Senhor Ele bradou quando viu Isaías, Ele fala, quem enviarei? E a quem é de ir por nós? O jovem Isaías falou, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. E o Senhor também chama Isaías como profeta. E com certeza, somos imaturos para isso. Mas quem dá a maturidade, quem dá o crescimento, quem dá o preparo é o Senhor. Foi um espanto para Jeremias. O Senhor se revela para ele e fala, antes que tu fosse formado na madre, eu te dei as nações por profeta. Lembra no Salmo 139? Quando estava sendo formado no ventre de sua mãe, a sua vida eu escrevi no livro, o Senhor revela o que ele escreveu para Jeremias. Olha, antes que você fosse formado, eu te chamei por profeta. Eu te dei as nações. O joelho dele bate um no outro. Fala, Senhor, eu sou uma criança. O Senhor fala, não digas eu sou uma criança.
eu estou me revelando a você. Aleluia. Ele era um jovem, na faixa de seus 17 anos, 18 anos, mas o coração dele era como de uma criança, era puro. Por isso o Senhor visitou. O Senhor diga, não diga eu sou uma criança, estou me revelando a você. O que eu mandar você fazer, faça. Onde eu mandar você ir, vai. Chão para arrancares, para derribares. Então o Senhor está dizendo para Jeremias que ele teria uma intimidade com Jeremias, que Jeremias ouviria a voz do Senhor, que Jeremias teria a direção do Senhor, que o Senhor falaria cada passo que ele daria, cada palavra que ele ia falar, aleluia. E eu tenho certeza que o Senhor, nesta noite, usando a minha boca, Ele quer dizer para você, deixa eu guiar os seus passos, deixa eu direcionar as suas palavras, deixa eu fazer com que você seja um referencial do meu poder nessa terra. Os dias são maus, os dias são de trevas, e é nesses dias que Deus a ti quer se revelar, que Deus a ti quer se manifestar. Pesquisa sobre os profetas da época do cativeiro babilônico. A maioria deles eram muito jovens. Até mesmo um dos discípulos do Senhor, já lá na frente, era muito jovem. Tão jovem, mas tão jovem, que ele deitava no peito de Jesus para descansar. Quem era? João. João. O homem que Deus usou poderosamente, quando o Senhor revelou para ele, Apocalipse, lá na frente, já, né, bem idoso, mas foi poderosamente usado por Deus, escolhido pelo Senhor, para fazer a diferença nesta terra. E se você vai pegar a palavra do Senhor, você vai ver muitos jovens, que Deus usou de forma poderosa. Um dos jovens que Deus usou poderosamente, ele era ruivo, franzino é bem magrinho, de gentil aspecto, aonde o povo também enfrentava uma situação muito difícil, acuado, porque os filisteus tinham se levantado em batalha contra o povo de Deus, na época do rei Saul, e todo o exército de Saul havia se recuado, com medo de um gigante chamado Golias, que Golias falou, escolhe um de vocês para lutar comigo, se vocês ganharem, vocês venceram a batalha, se eu ganhar, nós vencemos a batalha, e ninguém queria lutar. Os guerreiros mais fortes, mais bem treinados do exército de Israel, não era capaz de enfrentar Saul. Aí veio um menino que foi levar uma marmita para os seus irmãos. O pai falou, leva lá essa comida para os seus irmãos. Foi levar uma marmita. E quando vai levar a marmita, ele vê todo o exército recuado, e um homem afrontando o exército de Deus vivo, afrontando esse exército lá. Ele fala, quem é esse incircunciso que afronta o exército de Deus vivo? Agora tu imagina um monte de homem grande, forte, lutadores, bravos, vê um menino chegar e falar assim, quem é esse circunciso que afronta o exército de Deus vivo? Poderia achar que Davi estava zombando do exército, mas não. Davi tinha confiança no seu Deus. O rei está falando que quem encarar esse gigante e vencer ele, vai dar filho em casamento, vai dar um monte de benefícios, mas Davi não estava preocupado com os benefícios, ele estava preocupado com o nome do Senhor. E ele vai até Saul com 17 anos de idade e fala, eu vou enfrentar Golias. Tu vai enfrentar Golias? Tu é ruivo, tu é franzino, tu é de gentil aspecto, Golias é adestrado para a guerra desde a sua infância, você não sabe nada de guerra. Golias pode ser adestrado para a guerra, mas Daniel era adestrado pelo Senhor para desfazer as obras de Satanás. Aleluia, Senhor, louvado seja o Senhor. Eu vou, então tá bom, você vai. Saul coloca as armaduras dele em Davi. Davi não sabia usar aquilo, não tinha costume, não tinha nem corpo para aguentar aquilo. E ele tira, ele vai sem nada. E ele olha para aquele gigante e fala, tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Deu um branco aqui agora, quem ganhou a batalha mesmo? Quem ganhou a batalha mesmo? Davi. Isso foi real. Quantas coisas o jovem tem medo? Quantas? Davi não tinha medo de nada, porque Davi tinha certeza de quem estava com ele. Só enfrenta grandes lutas, como Davi enfrentou, aquele que tem a certeza que o Senhor com ele está. E o Senhor quer que você tenha certeza da presença dele em sua vida. Dias difíceis nós vivemos, vai piorar muito mais. A tendência
é o silêncio de Deus aumentar, na medida que aumenta a subversão de valores, que a moral, a pudor está cada vez mais baixo, que o pecado aumenta, que o amor se esfria, mais o Senhor se distancia. Mas nesse momento, Deus quer se revelar a cada um de vocês. Deus está dizendo que Ele está disposto a falar, a visitar, a batizar com o Espírito Santo, a derramar com os dons, a levantar como profeta nesta última hora, cada um de vocês. O Senhor Ele quer fazer isso. Permita o agir de Deus em seu coração. Permita o agir de Deus em sua vida. Você tem valor para o Senhor. Deus te criou para um propósito. E esse propósito é que o nome dele viesse a ser glorificado na sua vida. Olha o mundo como está. Quantas coisas vocês fazem que por conta do caráter familiar que vocês tiveram, formação de caráter familiar, você tem feito coisas que no fundo do seu coração você não queria fazer. Que você fala assim, meu Deus, se meu pai e minha mãe descobrir isso, eu vou entristecer muito meu pai e minha mãe. Mas você faz para agradar um jovem amigo seu, para agradar os seus colegas, coisas que você não se sente confortável. Quando o jovem mete a boca num cigarro e ele acha aquilo horrível, mas ele quer fazer para ficar bem com os jovens. Quantos mete a boca numa bebida e sabe que aquilo é horrível, mas ele quer ficar bem com os jovens? Quantos xingam palavrão? Quantos fazem coisas horrendas, que no fundo eles não querem fazer, mas faz para não ficar mal? E faz em oculto, porque sabe que se o pai e a mãe descobrir, vai entristecer o coração do pai e da mãe. O pai e a mãe pode não estar vendo, mas aquele que te criou é responsável por você estar de pé, ele está vendo todas as coisas. E ele se entristece. E o Espírito Santo de Deus geme com gemidos inexprimíveis. E muitas das vezes você se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? É uma. Você sai daquele convívio, daquele meio que você fez tantas coisas ali que não agradavam o Senhor, muito menos a sua família, nem a você mesmo. E quando você chega em casa, se sente sujo, se sente suja, se sente imunda, porque esse não é o ambiente que Deus criou para você. Não é a família que Deus separou para você. Não é o propósito que Deus tem para você. Então, amados irmãos, assim como esses jovens, em momentos de angústia, de trevas, de dor, de perseguição, de prisão, o Senhor se revelou a ele, neste momento de caos, a qual a humanidade se encontra. Deus quer se revelar a cada um de vocês. De repente, muitos jovens não têm noção do que está acontecendo, mas os seus pais que pagam as contas, que botam a comida dentro de casa, que sabem que as coisas no mercado chegam a estar 4 vezes acima do valor do preço. Verdade. Minha filha foi fazer compra comigo essa semana, ela ficou apavorada. Pai, é isso mesmo? Eu falei, minha filha, por isso papai te trouxe. Então está tudo muito bom em casa, televisão, videogame, né, roupinha, o tênisinho, está tudo bem, mas só os seus pais sabem. Bate um papinho com o seu pai, com a sua mãe, e fala, pai, mãe, como é que está? Como é que está a questão de trabalho, de dinheiro, as coisas são difíceis, eles vão dizer para você o quanto difícil está. Eles não falam para não preocupar, mas se você perguntar, eles vão falar. Escuta o que eu estou falando. Como profeta do Senhor nesta terra, eu afirmo. Muitas coisas eu falei lá atrás, me chamavam de maluco, de doente. Já passei coisas terríveis, vou continuar passando, mas vou continuar pregando a palavra do Senhor. Chamado de louco, de doente, de quer apavorar, criar pânico, mas as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo, a gente falou porque a gente amava. Na verdade, a gente ama. E vamos continuar falando. E eu amo cada um de vocês. Vai piorar muito. Mas se você tiver Deus em primeiro lugar, se tiver o Senhor sentado no coração de vocês, se o coração de vocês, a vida de vocês for templo do Espírito Santo de Deus, o Senhor dará o escape, Ele direcionará, e em tudo vocês serão mais do que vitoriosos. Amém, queridos? Não se ache uma criança, porque o Senhor está se revelando a cada um de vocês, e Ele tem algo poderoso a fazer na vida de cada um de vocês. E eu acredito que o que Ele quer fazer hoje é derramar o Espírito Santo, uma medida transbordante, sacudida, na vida de cada um de vocês. Para que você não saia da maneira que entrou, mas saia crendo e conhecendo que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Amém? Você veio em culto em que os jovens estão prestando a Deus. Então, neste culto em que os jovens prestam a Deus, se fala da palavra de Deus, do projeto de Deus, se cultua a Deus, adore a Deus com louvores que agradam a Deus. Amém? Tem um momento que a gente joga bola? Tem
Eu parei de jogar, tá? Eles falaram que eu era metido. Então eu parei de jogar. Porque olha só, vocês são jovens, vocês jogam a bola, vocês vão concordar comigo. O gol tá aqui, tá certo? Ali onde está ela. Aí cruza a bola, vem por cima de todo mundo. É só a gente chegar e escorar ela pro gol, não é? Mas tem alguém catando um pouquinho aqui atrás de você, tá com medo. Aí a bola bate no chão, você faz o quê? Ele passa. Aí quando passa, ele vira como? Ele abre a perna, tu vem e joga por baixo. Aí depois para fazer o gol, tá metido, não é futebol lá. Quem concorda aí? Aí eu parei, entendeu? Tô brincando. Pensa em alguém ruim de bola. Pensou? Multiplica por 10. Eu sou o dobro. Amém? Mas eu corro com eles lá. Amém? A gente brinca de vôlei. Entendeu? Eu dou uma afogada neles na piscina. Entendeu? Para ver o desespero. Fica desesperado. Eu falei, calma, só para ver se você tá com a cabelo não tá. Se a cabelo não tá, você vai ficar preocupado. Tá preocupado porque vai. A gente brinca com eles. A gente come bastante. Segula. Tá certo? Chega no tempo certo. Namora, um noivo, casa. Orientação aqui é: você vai namorar, você vai namorar, tudo bem, você vai namorar agora, tem quantos anos? Ah, eu tenho 14. Se você tem 14, você vai namorar, você pretende casar com quantos anos? Ah, com 20. Então você vai ficar 6 anos santo? Você não vai botar a mão lá, não vai acontecer nada, não vai pular? Não, porque o Senhor confirmou, ela é minha varão, ele é meu varão. Então se o Senhor confirmou, para que é pressa? Espera. Vai estudar, vai buscar uma profissão, faz um concurso público para ter um salário, para que você possa, não é isso? Sustentar uma casa, sustentar uma família. Aí sim, já namora, noivando, já prepara o casamento. Essa é a orientação que a gente dá. A gente quer muito que vocês sejam felizes. A gente quer muito, eu quero muito fazer o casamento de vocês todos. Quero muito ver que vocês têm condição de manter uma casa, de manter uma família, mas eu quero muito mais que vocês sejam íntimos de Deus. Que vocês tenham o nome de vocês escrito no livro da vida. Eu quero muito, muito que vocês sintam a presença de Deus. Que vocês conheçam a Deus. Quando o Senhor fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, esse vinde a mim é mais além. Fala, vinde a mim, intimidade. Venha uma intimidade plena comigo. Venha me conhecer como verdadeiramente eu sou. Venha me conhecer da maneira que eu quero me revelar para vocês. E Deus se revelar para mim e para você, é só nós termos uma vida separada, como esses rapazes. Rapazes que eram novos, tiveram. E fizeram tanto a diferença, fizeram diferença tanto naquela época, como nos dias de hoje, que a gente se deleita nas maravilhas de Deus, aleluia, escrita por esses homens, usados poderosamente pelo Senhor. E a história que Deus quer fazer na sua vida hoje, é você, jovem, poder dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Deus não quer salvar só você, Ele quer salvar o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus primos, amigos que você tem na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Ouça a palavra de Deus. Se hoje ouvides a minha doce voz, diz a palavra, não endureça o vosso coração. Amém? Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Amém? Fiquei feliz em poder participar, até porque eu sou jovem também, né? Eu, a irmã Carla, né? A irmã Cláudia, né? A irmã Lucimar, todos nós estamos aqui, Alberto, estou te vendo aí, meu amado, não somos jovens? Né? A irmã Sônia, vão viver eternamente, Vitinho, tu é velho. Velho igual eu, ele tem quase a minha idade, estou brincando. Mas somos jovens, ô minha amada irmã Denise, somos jovens, né, Dinha? Por que somos jovens? Porque a palavra garante que vamos viver eternamente. Amém, queridos? Agora eu vou passar aqui a palavra para o pastor. Vai estar com pinta aqui, irmão. Vamos, pastor, com esse azul celeste aí. Tá bonito, tá bonito.